Olá, aluna. Sou Viviane Soares, professora de História. Estou aqui com o Daniel, intérprete de Libras. Hoje nós vamos ter uma aula destinada ao Enem, né? E o tema da nossa aula é a Primeira República, também chamada de República Velha. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto aí da nossa história. Vamos lá? Então, como eu disse, a Primeira República no Brasil é o nosso tema. Espera-se que ao final dessa aula você tenha compreendido importantes conceitos políticos referentes à Primeira República no Brasil. Então, eu falo compreender conceitos políticos porque nós já tivemos uma aula, né, falando sobre a Primeira República. Então, a gente tratou um pouco desse período e na aula de hoje a gente vai tratar um pouco daqueles conceitos que sempre são utilizados, sempre são falados, né, quando o assunto da Primeira República, problematizando esses contextos, esses conceitos, né, contextualizando, falando daquele período, né, o que aquilo significava naquele momento e dá para a gente compreender mais um pouco sobre essa história aí. Então, primeiramente, vamos conceituar aí a Primeira República, né? De que momento histórico nós estamos falando, né? Nós estamos tratando aí de um período da história do Brasil que é compreendido entre o final da monarquia, ou seja, o final do período imperial brasileiro, né? Que é quando a República é proclamada, até o ano de 1930, que é quando a gente tem a Revolução de 1930. Então, nosso espaço de tempo vai de 1889 até 1930. Então, primeiramente, quando falamos em Primeira República, é importante dizer o seguinte: Primeira República, o primeiro momento da República. Às vezes a pessoa fala República Velha. É porque quando a gente tem, né, um novo momento da República, há uma referência àquele período anterior como República Velha. Então, pode ser que você ouça falar desse período como República Velha. Então, Primeira República, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento da República é chamado de República da Espada. O segundo momento, República Oligárquica. Então, vamos aos nomes, né? Porque a gente sempre fala e os conceitos ficam aí soltos, né? Vamos tentar entender. República da Espada, porque é um período em que quem governa são membros do Exército, são militares, né? E a espada, como um símbolo do Exército, ela vai dar o nome, né? O apelido para essa república. República Oligárquica. A palavra oligarquia, ela quer dizer governo de poucos, tá? Então, a gente entende que é um pequeno grupo que está no poder. Aí você deve estar me perguntando assim, mas Viviane, república quer dizer coisa pública. Como que a gente fala que a república, que é coisa pública, é um governo de pouco? Porque ela é oligárquica, né? Pois é uma contradição presente na república, sim, viu? Porque, embora a gente está tratando de uma república, a gente tem um período na história em que alguns grupos privilegiados é que assumem o poder. Por isso, esse nome República Oligárquica. Então, a gente vai falar rapidamente a respeito da República da Espada, né? Que é o período que a gente tem aí como presidentes Marechal Deodoro da Fonseca, que assume provisoriamente, depois assume, né, de uma maneira aí constitucional. E a gente tem o Floriano Peixoto. São momentos que a gente tem aí, né, a preocupação em se estabelecer uma Constituição para o Brasil, uma preocupação em consolidar a nossa economia, em consolidar a República mesmo, né, de fazer com que a República ela seja, né, até mesmo reconhecida, fortalecida. Então, é um período que a gente tem aí iniciativas econômicas para tentar aí, incentivar a industrialização. Uma dessas iniciativas que a gente pode citar, né, ficou conhecida como encilhamento, que é quando a gente tem uma política econômica que tenta emitir mais notas, né, uma política que a gente chama de emissionista, emitir mais dinheiro para poder investir na industrialização, que na verdade não funcionou, né, gente? Porque se nós emitimos mais nota, a nota diminui o valor, né? Sim? E aí muitas pessoas também pegavam empréstimo para poder industrializar ou comprar a indústria, criar indústria, e na verdade não fazia nada disso. Pessoas que não faziam indústria, não criavam indústria, mas vendiam a ação da indústria falsa na Bolsa de Valores. E aí as pessoas compravam um papel que nem existia, né? Então, toda essa tentativa de industrializar por meio de medida econômica, ela gerou uma situação econômica ruim, negativa para o Brasil. E essa situação ficou conhecida como encilhamento, uma referência aí, né, como os cavalos ficam ali na hora da corrida e as pessoas fazendo apostas, né? Por quê?
Porque quando a gente tinha aí essa tentativa de industrializar esses empréstimos, as pessoas estavam, na verdade, especulando, pegando dinheiro emprestado, comprando ações, né? Mas a industrialização, de fato, ela não acontece aí, né, naquele momento, em razão dessa política. A gente vê que é uma política que não funciona bem, né? A gente vai ver que tanto no governo do Marechal Deodoro da Fonseca como do Floriano Peixoto, nós temos várias revoltas, né? Revolta da Armada, revolta federalista. E é interessante o papel do Floriano Peixoto, né? Porque ele até ficou conhecido como Marechal de Ferro, ou o consolidador da República, porque ele é que foi atuar de maneira bem firme, fazendo aí, colocando fim a esses movimentos revoltosos e conseguindo consolidar, né, a República no Brasil. Então, para a gente tratar aí de um momento importante desse período da República da Espada, nós vamos trazer aqui a Constituição de 1891, né? Então, é a nossa Constituição republicana. O Brasil já tinha tido uma Constituição anteriormente, né? Que foi lá em 1824, que era a Constituição Imperial, que foi a nossa primeira Carta Constitucional, o nosso primeiro sistema de leis, né? Enquanto Brasil independente. Agora nós temos a Constituição da República. O que essa Constituição traz para a gente? A gente vai falar de pontos principais. Presidencialismo, né, que é a definição que a gente tem aí, um presidente que vai ser eleito de tempo em tempo, né? Federalismo, que é quando você tem uma autonomia, né, aos estados. Os estados, eles conseguem, né, legislar sobre algumas coisas, criar impostos, então tem uma relativa autonomia, porque, claro, esses estados, eles estão vinculados, né, a um governo central, mas dentro do federalismo a gente entende que eles têm um pouquinho mais de liberdade de ação. A gente tem a divisão dos três poderes, né, que é poder executivo, legislativo e judiciário. Nós temos aí a definição de um Estado laico, né? O que é um Estado laico? É o Estado que não professa nenhuma religião. Né? E a gente tem a definição do voto. Como que ficou definido o voto? Até então, o voto no Brasil ele era censitário. O que é o voto censitário, gente? É quando o direito de votar está relacionado com a sua renda. Né? Então, com a Constituição da República, o voto deixa de ser censitário, mas ele é um voto aberto. Eu falo mais um voto aberto, porque depois a gente vai ter tratado das consequências, das características de um voto aberto nesse contexto, né? É um voto aberto, é um voto que ele é permitido para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Ou seja, em termos práticos, a gente pode falar que a minoria da população é que podia votar. Né? O número de alfabetizados nesse período ele era muito pequeno, né? Era destinado somente a homens e tinha uma lista de exclusão. Então, quem não votava? Negros não podiam votar, né? Ex-escravizados não podiam votar, índios não podiam votar, né? Os povos indígenas também foram excluídos do voto, militares de baixa patente, né? Não podia. E também religiosos, quando eles tinham aquela ordem, né, que fizesse com que eles tivessem algum tipo de voto, algum tipo de juramento, que eles tivessem uma obediência muito, né, fechada, eles também não podiam votar. Então, a gente percebe que quem podia votar era a minoria, quem não podia, a grande maioria. Então, a gente tinha muito mais exclusão aí do que inclusão, né? E as mulheres? Não foi falado nada sobre as mulheres. As mulheres não foram citadas na Constituição. Então, não falou nem que elas podiam, né, e nem que elas não podiam, porque elas não estavam excluídas. Só que nós estamos tratando de um período que a gente tem uma sociedade patriarcal, né, em que as mulheres, elas não agem de maneira assim autônoma, elas precisam de uma autorização do pai, do irmão mais velho, do irmão. Então, dentro daquela sociedade patriarcal, a mulher, ela nem foi colocada aí, né, como uma possibilidade de voto, como se a mulher não tivesse, né, condições de participação política, já que o homem, ele exercia aí o controle, o poder nesse contexto. Então, de maneira geral, nós podemos citar algumas características da Primeira República. Nós temos aí a questão da ausência de uma justiça eleitoral, né? Então, as questões eleitorais, elas meio que ficavam assim, mais soltas, né? Não tinha uma lei, uma regra muito certinha onde recorrer, né? Para as coisas acontecerem, né, de uma maneira aí mais legal, né? Mais legalizada. A gente tinha como muito comum também troca de favores e fraudes, né? Então, a eleição era fraudada, tinha muito acordo feito entre políticos com a população, né? Nós tínhamos um projeto de nação
não civilizada, né, que contrastava com todas essas questões, né, de fragilidade na nossa política. E a gente tinha também a questão da falta dos direitos sociais, né? Não havia aí, então, direitos voltados para, por exemplo, os ex-escravizados, né? A população indígena também, e uma série de grupos que eram menos favorecidos, que não tinham acesso, por exemplo, à alfabetização, que não tinham direitos políticos, né? Então, essa era a realidade da Primeira República. Então, a República Oligárquica, a gente já falou sobre o conceito, é aquele período em que a gente tem, né, algumas oligarquias no poder. As oligarquias que tinham mais força eram as mineiras e as paulistas, né? Já que São Paulo e Minas Gerais eram os estados que tinham maior expressão política, tinham maior número de votantes, tinham uma condição econômica melhor, né? Então, isso fazia com que eles se tornassem aí centros da política brasileira nesse período. Então, algumas marcas dessa política nós vamos tratar aqui por meio de charges, né, algumas imagens para a gente tratar. Primeiro conceito nosso aqui é o coronelismo. O coronelismo é o período em que a gente tem um poder muito grande de mando dos coronéis. Esse poder ele não surge à toa. É claro que o Brasil tem um histórico agrário, né, com grandes latifúndios e tal, mas os coronéis, esse título, ele vai surgir no período imperial, né, mas para a gente localizar melhor no período regencial, quando a gente tem a criação aí da Guarda Nacional, em que o próprio Estado, ele descentralizava, né, o poder militar, aí, vamos dizer, ele dava a alguns fazendeiros, algumas pessoas que tinham posses aí, né, o título de coronel, e dava a essa pessoa o direito de agir, até mesmo utilizando jagunços, né, utilizando a força mesmo, para, né, resolver as questões aí naquela localidade, pacificar as relações, né? O que era muito complicado, gente. Por quê? Um parente do coronel, um funcionário, uma pessoa próxima, geralmente ele não era punido pela mesma ação como uma pessoa que não tivesse nenhuma relação com o coronel, né? Então, a gente entende que era uma forma aí de exercer muito poder de acordo com o interesse desses coronéis. O fato é que desde o período imperial, esses coronéis eles continuam tendo força. Então, na Primeira República é muito forte, a gente vê aí a questão de como esse coronel ele conseguia incentivar, influenciar o grupo que vivia em seu entorno, né? A própria imagem já mostra, né? O coronel ele está junto com seus jagunços dando uma ordem. E a ordem do coronel geralmente ela era seguida. Por quê? Porque ele, gente, ele não só convencia pela palavra, pelo que ele oferecia para as pessoas, pelo emprego, pela segurança, mas convencia pela força também, já que ele tinha aí a utilização desses jagunços que eram armados, né? Então isso gerava um medo e ele acabava convencendo. Outro conceito muito comum aí nesse período, que está relacionado com o coronelismo, é o voto de cabresto. É uma referência a um voto guiado, né? Ou seja, a gente está falando do cabresto, que é muito utilizado nos animais, né? Então a gente vê que é uma guia mesmo, uma forma aí de conduzir, e a referência disso ao voto é porque esse coronel, né, ele guiava, ele conduzia o seu eleitor para que ele votasse em determinada pessoa. Por isso que quando eu falei do voto aberto, né, eu falei, mas o voto era aberto. Por quê, gente? Dava para saber quem as pessoas votaram. E as pessoas não tinham coragem de votar numa pessoa diferente daquela que o coronel mandou, né? Então, ela precisava votar em quem o coronel mandou justamente para não ter punição, né? Alguma questão física aí, né? Uso de violência. Ou, muitas vezes, o coronel ele dava alimentos, como eu falei, emprego, medicamento, ele ajudava, né? Era a famosa troca de favores, né? Então, ele oferecia condições para aquela família que vivia perto dele, mas tinha que fazer o que o coronel mandava. E tinha como o coronel saber que a pessoa não fez, já que o voto era aberto e vigiavam mesmo, né? Então, assim, era um sistema que ele era muito frágil, um sistema que não dava segurança nenhuma. E como eu falei anteriormente, não tinha nem onde recorrer, não tinha justiça eleitoral, né? Outra questão que é muito forte dentro da República Oligárquica, né, e dentro desse período todo da Primeira República, né, principalmente na República Oligárquica, que a gente vai falar no caso aqui da política do café com leite, que era um acordo feito entre os grupos paulistas, né, as oligarquias paulistas, com as oligarquias mineiras. Como eu já falei, o histórico econômico, o histórico de eleitores também, faz com que esses dois estados eles tivessem muita força. Então, eles fazem uma aliança e, por meio dessa aliança, eles conseguem garantir que o candidato que eles indicassem seria eleito. Né? Então, assim, geralmente o que a gente mais teve foi candidato mineiro e paulista no poder, né? Mas às vezes a gente fala, eles revezavam no poder. Não é bem assim, não. Podia acontecer de repetir um paulista, podia acontecer de repetir um mineiro, podia acontecer de São Paulo e Minas Gerais apoiar um candidato de outro estado
como aconteceu mesmo, mas o fato é que a gente consegue compreender que aqueles 2 estados entravam em acordo e definia quem seria o candidato indicado por eles. E, quem eles indicassem era o que vencia, justamente por causa da quantidade de eleitores, da situação econômica e todo esse outro histórico que eu já comentei aqui, de fraude, né, de como a política acontecia. Ainda assim, nós tínhamos também a política dos governadores, né, que era um meio de garantir que a gente teria aí um respaldo, né, para o presidente, ou seja, uma garantia dos estados para o presidente. Então, o governador do estado se comprometia a concordar com as ações do presidente e o presidente também garantia que não ia interferir nos estados. Essa política ela ficou conhecida como a política dos governadores ou a política dos estados, né, que vai acontecer durante o governo de Campos Salles. Bom, e um outro conceito também que ficou muito conhecido na época é a questão do eleitor fantasma, né? Você fala, mas como assim eleitor fantasma? Como que funciona isso? A fraude era tanta, gente, porque sumia a urna quando um candidato à oposição pudesse ganhar, as ratas eram rasuradas e acontecia muitas vezes de uma região ter muito mais votos do que eleitores. Aí você fala, não, mas como, né? Era muito comum usar o título de eleitor de pessoa que já havia falecido. Né? Então, a pessoa não estava viva, mas tinha o voto dela, já que eram os meios que eles conseguiam. Né? Até a charge que fala, né? O defunto aí levantando e fala, o cavaleiro, você está aí na cidade, faz o favor, visa o meu título para mim, né? Que é aí uma referência ao fato dos eleitores fantasma. Né? Algumas questões importantes também da Primeira República para a gente tratar aqui é a campanha civilista, que vai acontecer em 1906, porque a gente costuma dizer que é a primeira campanha presidencial moderna, né? Que é um período em que a gente tem uma disputa política mesmo no Brasil, que é entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Ela é uma disputa política, porque o Hermes da Fonseca ele é indicado por São Paulo, mas ele é um militar. E a gente tem a campanha civilista por parte do Rui Barbosa, e é interessante que o Rui Barbosa ele anda, né, pelo Brasil, ele divulga essa campanha, ele faz comício, ele teve uma aceitação muito grande, mas a máquina eleitoral ela voltou a funcionar e quem ganha é o Hermes da Fonseca. Durante o governo do Hermes da Fonseca, a gente tem aí um autoritarismo, né, um controle maior. Ele até cria uma política chamada de política das salvações, né, que nesse período é utilizada a intervenção de tropas militares mesmo, né, federais, nos estados. E essas tropas funcionavam o seguinte, elas iam substituir os deputados, né, os grupos políticos que não fossem ligados ao presidente. Então, os grupos oligárquicos que não fossem ligados ao presidente, eles eram acusados, né, de causar problema, de não poder continuar no poder, mas era só uma maneira que o Hermes da Fonseca tinha de poder centralizar ainda mais o poder, né? Outra questão importante, conceito importante para nós, é a política indigenista, né? Que a gente fala da questão social e é importante a gente referir que houve sim uma medida, né? Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, né? Ao indígena, mas na prática a gente vai ver que é uma tentativa de integrar os indígenas no país, né? Diminuir conflitos, já que estavam tendo conflitos, principalmente relacionados à posse de terra, mas na prática o próprio Estado ele ficou responsável por promover a integração do indígena à sociedade. E o problema é que o Estado, ele conservava aquela visão, né, que já é uma visão tradicional, pejorativa, do indígena como selvagem, do indígena sem cultura, do indígena sem condições, e isso complicava, porque com essa visão, como é que promoveria a inserção? Então é importante a gente falar que teve a iniciativa, mas é importante falar também que na prática ela não funcionou como deveria, que seria principalmente respeitando as peculiaridades, as características culturais e os direitos da população indígena no Brasil. E, por fim, vamos tratar aqui, né, sobre a crise da política do café com leite, o fim dessa política do café com leite. Né, a charge mostra os outros estados tentando chegar ao poder, né, chegar à cadeira presidencial, que está sendo segurada por São Paulo e Minas Gerais, né, mas a gente tem uma situação em que era o momento, né, dos estados indicarem um candidato mineiro, que seria o Antônio Carlos de Andrada. O presidente era um paulista, o Washington Luiz, e decide indicar um outro paulista, que era o Júlio Prestes. Né? Ou seja, eles não seguiram a cor da política do café com leite. Por isso, gente, houve a não aceitação por Minas Gerais. Minas Gerais acaba se aliando a outros estados, né, como Paraíba, Rio Grande do Sul, e a gente acaba tendo uma revolução, que ficou conhecida aí como a Revolução de 1930, quando, apesar das campanhas dos candidatos dissidentes, né, criaram a Aliança Liberal, fizeram uma concorrência com o poder das oligarquias,
minorias, mas eles não conseguiram vencer. Então, a Revolução de 1930 foi justamente para impedir que o candidato paulista assumisse o poder, né, e deu o poder ao Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul. Assim, a gente consegue perceber o fim da política do café com leite. Vou deixar nos slides para você uma atividade que seja feita aí em um momento oportuno. Até mais!